Muito bem, queridos irmãos, nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro, no meio evangélico, nós sempre nos lembramos que é o mês que comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Os irmãos conhecem a história, no dia 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero apregoou as suas 95 teses que mostrava a sua insatisfação com a maneira como a igreja estava sendo conduzida, principalmente no aspecto doutrinário, e aquele ato do dia 31 de outubro de 1517 provocou o que foi chamado de Reforma Protestante. E a Reforma Protestante teve seus desdobramentos históricos e políticos, mas principalmente ela trouxe uma grande mudança na igreja, principalmente no aspecto doutrinário, naquilo que ela mudou do que era a volta a um conteúdo bíblico que fosse coerente com a nossa fé centrada nas Escrituras. E a fé dos reformadores, ela veio inclusive para confrontar aquilo que de errado estava sendo ensinado na igreja de então, de maneira que essa reforma doutrinária que a Reforma Protestante trouxe foi baseada naquilo que foi chamado os pilares da Reforma Protestante. São 5 pontos que dizem qual é a base da nossa fé e no que a Reforma confrontou a teologia de então, a maneira como o ensinamento bíblico estava sendo feito. E esses pilares, eles foram apresentados na forma de 5 frases em latim que diziam qual era a base da nossa fé. E isso tem sido utilizado nesses anos todos que a Reforma Protestante, quase 500 anos de Reforma Protestante, né? Isso tem sido utilizado para reafirmar qual a nossa fé e qual a nossa doutrina. De maneira que escolhi esse mês de outubro para nós repensarmos essas questões e estarmos revalidando qual é a nossa fé em Cristo Jesus e no que a Reforma Protestante trouxe a novidade. O primeiro ponto, ou o primeiro pilar da Reforma, foi chamado em latim sola fide, que em português quer dizer somente a fé. O que queria dizer esse ponto? Quer dizer que somente a fé no sacrifício de Cristo Jesus é o único meio de justificação do homem pecador. O que é que estava sendo apresentado ali? Era a ideia de que somente um ato de fé é que traria a justificação do homem. O homem é pecador e, portanto, necessitado de salvação, sendo ele pecador e, portanto, condenado por causa do seu pecado, a única possibilidade desse homem pecador alcançar o perdão dos seus pecados era através da justificação, ou seja, ele sendo declarado justo por meio do ato salvador de Jesus Cristo. Martinho Lutero foi confrontado com essa ideia, principalmente quando ele lia o Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque o ensinamento da igreja de então dizia que a justificação do pecador era através do batismo e que por atos como o batismo, por meio dos sacramentos, então o pecador era justificado. Isso não exigia do pecador nenhuma mudança ou nenhuma fé para que isso acontecesse. Até mesmo no caso das crianças, como se pregava o batismo de crianças como um sacramento, se dizia que era aquele batismo o ato justificador daquele que era salvo em Cristo Jesus.
Mas Martinho Lutero foi observar nas Escrituras que a justificação era uma obra de Deus. Deus é quem justificava o pecador, e essa justificação se dava por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, não era por causa de um homem tomar um banho de água que ele agora se torna melhor do que alguém. Porque eu já disse aqui outras vezes, se alguém não tem um coração convertido e ele não experimentou mudança de vida por intermédio da conversão em Cristo Jesus, antes do batismo ele é um ímpio enxuto e depois do batismo é um ímpio molhado. O batismo não salva ninguém, ou qualquer outro ato não salva ninguém, porque a salvação não é um ato exterior. A salvação é um ato interior pela fé em Cristo Jesus. Porque aos Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o que nós entendemos que é um meio eficaz para a justificação do pecador é a fé em Cristo Jesus. Não é por qualquer outro ato ou qualquer outro pré-requisito que ele vai ser alcançado, senão pela fé. Inclusive, rejeitando qualquer tipo de obra que possa ser feito para isso. Porque não é um esforço humano, não é algo que fazemos, porque a ideia é que estava sendo ensinada, inclusive porque com a reforma protestante veio a cobrança de indulgências para que as pessoas pudessem alcançar a salvação. E se ensinava que pela penitência ele poderia alcançar também a salvação. E essa penitência seria através de atos como esse, de carregar uma cruz nas costas, através de coisas exteriores, de obras que pudessem ser feitas, ou até mesmo por intermédio de obras de caridade, alguém poderia ser salvo. Mas Martinho Lutero entendeu que isso não era suficiente. Toda e qualquer obra, toda e qualquer penitência, toda e qualquer indulgência não era nada no que diz respeito à salvação do pecador. Quem salva é Deus. Deus salva por intermédio de Jesus Cristo. E a única forma do pecador apropriar-se dessa salvação é pela fé em Cristo Jesus. As boas obras, elas não são um instrumento de salvação. As boas obras são, na realidade, uma demonstração de salvação. O texto que nós lemos de Efésios, capítulo 2, o versículo 10, diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é que eu fazendo boas obras serei salvo, é que eu sendo salvo, agora devo andar fazendo boas obras como demonstração da fé que eu tenho em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ensinou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está registrado no versículo 16, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, ninguém é salvo pelas boas obras, ninguém é salvo por atos exteriores, todos são salvos pela fé em Cristo Jesus, e uma vez salvos, precisam agora demonstrar boas obras como uma prova exterior de que o seu interior foi transformado pela fé e agora foi justificado em Cristo Jesus. Logo, sola fide, somente a fé, era o primeiro ponto da reforma, aliás, é chamado como o princípio formal e material da reforma, para dizer que esse era o ponto principal. Era nisso que a igreja mais havia se distanciado da fé em Cristo Jesus e das Escrituras, e Martinho Lutero dizia, inclusive, que esse era o ponto, a doutrina pela qual a igreja se mantinha de pé ou caía. Ou seja, ou ela mantinha a doutrina de que a salvação e a justificação era somente pelas obras, ou então deixaria de ser igreja e afastaria-se completamente da fé. Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar da reforma protestante é que a fé e a justificação do pecador é unicamente pela fé do sacrifício
de Cristo Jesus. Atrelada a essa ideia, estava a segunda característica, o segundo pilar da reforma, que foi chamado de sola gratia. Sola gratia quer dizer somente a graça. Porque com a reforma protestante, veio antes da reforma protestante, veio a venda de indulgências, que o então Papa mandou se fazer esse procedimento a fim de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. E começou-se a vender indulgências. Indulgências era um documento que representava um favor alcançado ou uma graça alcançada por intermédio de um pagamento que dava o perdão dos pecados a alguém. Poderia ser o perdão dos próprios pecados ou poderia ser o perdão do pecado de outros. E o que mais confrontou Lutero é porque Johann Tetzel, o homem que vendia indulgências na Alemanha, onde Lutero estava trabalhando, ele era um excelente vendedor e ele fazia aquela propaganda dizendo que o dinheiro caía, se você comprasse a indulgência pela salvação da alma de um parente, o dinheiro caía no fundo do baú e o parente seu saía do purgatório direto para o céu. Era vender a fé, vender a salvação de alguém. O Johann Tetzel chegou a ser tão exagerado no seu pensamento que ele dizia que alguém pagando o valor de uma indulgência poderia ser perdoado ainda que violasse a mãe do Filho de Deus. Então, imagine que aquilo confrontou Lutero de uma maneira tão grande que ele começou a dizer, não, gente, salvação não pode ser pago, salvação não pode ser comprada. Aliás, o homem não tem dinheiro para comprar a salvação de forma alguma. Salmo 49, o salmista diz que se alguém quisesse comprar a salvação de alguém, de outra pessoa, nem o dinheiro do mundo todo ainda não seria suficiente para isso. Logo, dentro dessa ideia, se valorizou o pilar da reforma chamado sola gratia para dizer somente a graça. O homem pecador é resgatado da ira de Deus unicamente por sua graça. Só a graça de Deus, porque graça quer dizer que é favor imerecido. Sabe o que é que nós merecíamos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A única coisa que eu e você merecíamos era a morte pelo fato de sermos pecadores. Então, tudo mais que Deus fez por nós, mandando Jesus para morrer em meu lugar, é um favor imerecido. Nós não fizemos coisa nenhuma para merecer isso. Ninguém poderá chegar no céu e dizer assim, cheguei aqui por meus próprios méritos. Cheguei aqui por meus próprios esforços, porque eu era bonzinho o suficiente para alcançar a salvação. Não, ninguém vai ter condição de dizer isso. E o apóstolo Paulo diz muito claramente em Efésios, no capítulo 2, ele diz exatamente que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. E o versículo 8 ainda diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai chegar diante de Deus dizendo que tinha mérito suficiente para alcançar a salvação. Todos são pecadores e todos mereciam apenas a condenação eterna. Deus, olhando para nós, pelo seu muito amor, nos enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e ele assumiu a minha causa, ele assumiu o meu pecado, ele assumiu a minha culpa, tomou sobre si, como o profeta Isaías já profetizava no capítulo 53, ele dizia, olhando nós para ele, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele estava dizendo, nós pensávamos que ele estava sendo oprimido era por causa dos pecados dele.
que Deus o estava castigando por alguma coisa que ele fez, visto que ele merecia ser castigado. Ele disse: não, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído, foi por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. É pela graça de Deus somente, quer dizer, nenhum de nós tinha condição de pagar, e ele nos deu gratuitamente a salvação que nos alcançou. Tito capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O homem só tem condição de ser salvo, de ser alcançado pela salvação, por causa da graça de Deus. Não é nada que ele faça para merecer. Jesus é que gratuitamente tomou o nosso lugar e assumiu a culpa que era nossa. Há uma ilustração muito interessante disso nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola a Filemon. É um crente da cidade de Corinto, possivelmente a igreja funcionava na casa dele, e esse crente, ele tem um servo, um escravo, que lhe servia, mas que fugiu. E é possível que o texto nos deixe entender que aquele escravo tenha levado alguma coisa de valor do seu senhor. O fato é que o apóstolo Paulo diz que encontra-se com esse escravo que ele gerou nas suas prisões. Ou seja, ele deve ter se encontrado com aquele escravo em uma prisão. O apóstolo Paulo preso por pregar o evangelho, e aquele rapaz certamente preso por alguma coisa errada que fez. O nome dele, Onésimo. E Paulo escreve então a carta a Filemon, mandando esse escravo de volta para o seu senhor, e ele diz assim: eu estou te mandando Onésimo, espero que ele te seja útil. É até um trocadilho que o apóstolo Paulo está fazendo, porque a palavra Onésimo quer dizer útil, mas só que Onésimo antes parece que era um inútil, e agora Paulo está mandando ele de volta, dizendo assim: eu estou mandando esse útil, esperando que ele de fato te seja útil. Mas se aquele escravo levou alguma coisa do seu senhor, aí o apóstolo Paulo agora escreve para Filemon dizendo assim: se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta. Sabe, isso é uma ilustração da graça de Deus, para dizer assim: eu não merecia nada, eu não fiz coisa nenhuma para merecer, mas Deus me amou. Porque ele me amou, ele enviou Jesus Cristo para morrer em meu lugar, e ele gratuitamente assumiu a culpa que era minha. Ele tomou sobre si os pecados que eram meus, ele recebeu sobre si o castigo que era para ser para mim, e tudo isso ele fez porque ele me amou, e fez isso por causa da graça de Deus que nos alcançou. Nós não fizemos coisa nenhuma para merecer essa graça, e ela foi nos dada unicamente por Jesus Cristo. Logo, ninguém pode comprar a salvação, e não há nenhuma forma do homem pagar ou conquistar a salvação, sejam por obras, seja por penitência, seja por pagamento, seja por qualquer outra coisa que alguém possa fazer. Se você espera ser salvo porque é bonzinho e vai fazer alguma coisa para ser salvo por mérito próprio, esqueça, desista dessa tentativa. Você não precisa fazer isso, porque Jesus já assumiu a culpa e já alcançou a salvação para nós, e isso tudo foi de graça, por causa da graça de Deus. Há um hino que eu não sei porque ele não foi assim tão expressivo em língua portuguesa, e nos nossos hinários, harpa cristã, cantor cristão e coros sacros, ou outros hinários que a igreja brasileira adotou, ele nunca teve assim uma expressão maior, que é o hino Amazing Grace, que é certamente o hino mais conhecido em língua inglesa e mais cantado pelo mundo todo. O autor deste hino é John Newton. Ele escreveu o hino por volta do ano 1760. Esse homem foi um traficante de escravos. Ele serviu à marinha e pouco depois, por pouco tempo, saiu e começou a trabalhar como traficante de escravos, trazendo escravos da África
para vender na Europa e em outros locais, e por muito tempo trabalhou nisso. Mas um dia, o seu navio colhido por uma tempestade, ele sofreu um naufrágio, e naquele dia ele percebeu o quanto ele era carente de Deus, quanto ele precisava de ter certeza de vida eterna e o quanto ele era frágil e não tinha condição nenhuma de salvar-se a si mesmo. E naquele dia ele entregou a sua vida a Jesus e, recebendo a Jesus como Salvador, ele tornou-se um pregador do Evangelho e ele disse que queria, de alguma forma, compensar os anos de tantos males que ele causou a alguém, como traficante de escravos. Agora ele queria esforçar-se o máximo para que as pessoas conhecessem o amor de Deus e a graça de Deus, a fim de que pudessem alcançar a salvação, como ele também alcançou. E aquele hino tão conhecido em língua inglesa, em português talvez fosse algo assim: preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver, da morte me livrou. Ele está dizendo, preciosa graça, uma graça tão cara, uma graça tão extraordinária e tão maravilhosa, que para Deus custou tanto, custou o seu único filho que ele tinha. Para Jesus custou tanto, custou a sua vida na cruz. Para mim e para você não custou nada, porque nós não tínhamos condição de pagar. Para mim e para você foi por graça. E nós precisamos entender isso, queridos, porque às vezes nós queremos achar que porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, ou porque eu frequento mais a igreja, eu mereço mais alguma coisa de Deus. Como se alguma coisa nós pudéssemos fazer para conquistar o favor de Deus. E, por favor, pare de pensar que você pode conquistar o favor de Deus de alguma forma, porque Ele já nos deu por graça aquilo que nos deu, o bem maior que nós deveríamos alcançar, que era a salvação. E isso foi muito forte na Reforma Protestante para nós rechaçarmos toda e qualquer ideia de que alguém poderia alcançar a graça de Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. O terceiro ponto da Reforma Protestante, o terceiro pilar, é sola scriptura, ou somente a Escritura. Porque a Bíblia Sagrada, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Aliás, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a única fonte autorizada e inspirada por Deus para a nossa doutrina, para o nosso ensinamento, e entendemos que ela é a única regra de fé e prática que temos. Logo, a sola Escritura diz que a Bíblia Sagrada é a única fonte de revelação divina escrita e a nossa única regra de fé e prática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiro, a Bíblia é divina. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, ou divinamente inspirada, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus é inspirada. Foi Deus quem nos deu a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada não é produto humano, ela foi dada por Deus. Cerca de 40 escritores a escreveram num período de quase 1.600 anos. Você imagine que o primeiro livro da Bíblia, possivelmente foi o livro de Jó, escrito cerca de 1.500 anos antes de Cristo. O último livro da Bíblia escrito foi o do Apocalipse, por volta do ano 96. Então, quase 1.600 anos.
escritos em hebraico, algum texto em aramaico e o Novo Testamento em grego. Em 3 continentes, porque alguns escreveram na África, outros escreveram na Ásia, outros escreveram na Europa. 40 pessoas das mais diversas atividades possíveis. Um era boiadeiro, o outro era profeta, o outro era carpinteiro, o outro era pescador, o outro era fazedor de tendas, o outro era rei, o outro era poeta, e tantas atividades diferentes. Mas a Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo de Deus, que inspirou estas pessoas. O apóstolo Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos de inspiração plenária e verbal. Isso quer dizer o quê? A Bíblia Sagrada tem autoridade divina para ser a única fonte confiável de nós entendermos o que é aquilo que Deus deixou para nós seguirmos. Por que isso foi tão forte como um dos pilares da reforma? Porque então a igreja havia se afastado completamente das Escrituras, colocando a tradição da igreja como sendo algo ainda acima das Escrituras. A igreja de então dizia que as Escrituras e a tradição eram fontes confiáveis de doutrina. Mas na realidade, na prática, a tradição estava acima das Escrituras, porque a tradição tinha criado dogmas como a questão da veneração dos santos, dogmas como a questão de acender velas para os mortos, dogmas como a assunção de Maria, a virgindade perpétua de Maria, a infalibilidade papal. Essas coisas não estão na Bíblia. Essas coisas são contrárias à palavra de Deus, mas estavam sendo colocadas como dogmas, ou seja, como verdades inquestionáveis e axiomáticas, ou seja, que ninguém deveria mexer nisso e que estavam contrárias à palavra de Deus. Se alguém questionasse por que aquilo estava sendo ensinado, então se dizia que é porque fazia parte da tradição da igreja. Então, Martinho Lutero e os reformadores rechaçaram completamente essa ideia para dizer, não, somente a Escritura, apenas a Escritura é a palavra de Deus inerrante e infalível, e nós não podemos aceitar nenhuma outra fonte. Aliás, quando você lê uma Bíblia, e é uma Bíblia de estudo que tem comentários, por exemplo, nunca se esqueça que o texto bíblico é inerrante e infalível. E os comentários foi feito por algum homem que certamente errou. Porque o que é infalível é a palavra de Deus. O livro que alguém escreveu sobre comentário bíblico ou qualquer outra obra humana não pode estar no mesmo nível das Escrituras. Nenhuma outra obra produzida por quem quer que seja tem o valor da Bíblia Sagrada, porque Deus não está comprometido com a escritura de homem. Deus está comprometido com a sua palavra, e ele disse a Jeremias, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aquilo que é escriturístico tem o aval de Deus, porque aquilo que Deus falou, ele se compromete em cumprir. Por isso é que nós podemos confiar na Bíblia Sagrada. Por isso é que nós podemos ter a Bíblia como nosso manual, como nossa bússola, como nosso guia, o nosso único instrumento que nos leva para Deus é a Bíblia Sagrada. E nós não podemos aceitar nada diferente das Escrituras. Temos, inclusive, queridos, que tomar muito cuidado para que nós não venhamos a colocar coisas nossas, porque toda instituição humana tem regras. E é justo e é certo que hajam regras. Toda instituição humana tem suas normas. O que nós temos que ter cuidado é de não deixar que essas normas possuam valor sequer igual ao da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é que é inerrante e infalível. E o compromisso que Deus tem não é com a instituição humana, mas sim com a sua palavra que ele próprio a estabeleceu. Jesus mesmo disse ao povo, aqueles religiosos de então,
que queriam conhecer a Deus, e ele disse em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava dizendo, sabe por que vocês leem a Bíblia? Porque vocês acreditam que elas conduzem à vida eterna, porque sabem que elas são dadas por Deus. Inclusive, essa foi a preocupação dos reformadores, é que o povo tivesse acesso às Escrituras. Uma das coisas que a Reforma Protestante trouxe foi o livre acesso à Escritura, o livre exame das Escrituras. Veja, livre exame não quer dizer que é livre interpretação, não. Você pode interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. A regra máxima de interpretação diz que o texto explica o próprio texto. Ou seja, quando eu leio alguma coisa na Bíblia que eu não sinto segurança ou acho que alguma coisa confusa, eu devo procurar na própria Escritura outro texto que traga luz sobre esse assunto. A Bíblia explica a própria Bíblia, porque ela é a única fonte confiável para essa questão. Não quer dizer que, pelo fato da igreja ter definido o cânon da Bíblia, porque quem definiu quais os livros deveriam compor as Escrituras, o Antigo Testamento foi o povo judeu e o Novo Testamento foi a igreja. Mas pelo fato da igreja ter sido aquela que definiu o cânon, não quer dizer que ela está acima das Escrituras, não. Porque o pensamento antes da reforma dizia que a Bíblia era serva da igreja, quando na realidade é exatamente o contrário disso. A igreja é serva de Deus e está abaixo da Bíblia como autoridade máxima de Deus. Logo, a igreja não pode estar acima das Escrituras e não foi a igreja quem fundou as Escrituras. Foi a Bíblia, foi Deus quem fundou a igreja e ele nos deu toda a orientação que nós precisamos nas Escrituras. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 20, está escrito que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que isso quer dizer? É que a igreja está afirmada sobre as Escrituras. A base da igreja é a Bíblia Sagrada e por isso nós temos que ter como prioridade. Foi por isso que os reformadores tiveram o cuidado de dar a Bíblia ao povo. Até a Reforma Protestante, basicamente só existia Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento, em grego, o Novo Testamento, em grego, o Antigo Testamento também, que era a Septuaginta, uma versão grega produzida por sábios judeus no Egito, e a Vulgata, a versão de Jerônimo em latim. Então, você imagine, havia a Peshitta escrita em siríaco também. Então, imagine que, se você não sabia grego, nem hebraico, nem siríaco, nem latim, não tinha acesso nenhum às Escrituras. Ninguém podia ter acesso às Escrituras porque não havia Escrituras na língua do povo. O que foi que os reformadores fizeram? Um traduziu para o inglês, o outro, Martinho Lutero traduziu para o alemão e outras traduções foram acontecendo. Por quê? Porque a ideia era dar ao povo a Bíblia na língua do povo, para que cada pessoa tivesse acesso às Escrituras, para que cada um tivesse a sua Bíblia. Olha, queridos, se você tem uma Bíblia na sua casa em língua portuguesa, aliás, você talvez tenha até mais de uma, porque existem muitas versões, muitas traduções da Bíblia em português. Nós temos de Almeida 5 versões. A Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Edição Contemporânea, a antiga Almeida Revisada, que foi relançada como século XXI, a Almeida Corrigida Fiel, nós temos a tradução brasileira, a NVI, nova versão internacional, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e muitas outras versões que existem em português. Sabe, você deve louvar a Deus e agradecer ao Senhor, porque Deus deu a homens fiéis, comprometidos com as Escrituras, o desejo de dedicar-se a um trabalho árduo de muitos anos para traduzir as Escrituras para o nosso idioma, a fim de que eu e você pudéssemos ter acesso às Escrituras.
Se fosse antes da reforma, ou a gente sabia latim, ou grego, ou hebraico, ou então ninguém tinha Bíblia para ler. Esse foi o cuidado da reforma protestante para dizer que se a Escritura é a base de instrução de Deus para nós, todos devem ter acesso às Escrituras. E para que todos tenham acesso às Escrituras, então a preocupação da reforma foi dar ao povo a Bíblia, as Escrituras, na língua do povo, e louvado seja Deus pela vida de muitos homens que se dedicaram a fazer isso, para que eu e você hoje tenhamos acesso às Escrituras. Gente que tem em casa 5, 10, 15, 20, 30 Bíblias, louve a Deus, porque a Bíblia Sagrada chegou até nós, e isso tudo foi resultado do esforço a partir da Reforma Protestante, que entenderam os reformadores que o povo precisava ter a Bíblia na sua língua, no seu idioma, para que cada um pudesse ler a Bíblia, edificar-se com essa leitura, examinar a Bíblia e então fazer disso a sua fonte de inspiração, de regra de fé e prática, e que todos nós pudéssemos ter acesso a essa questão. Por isso que nós temos um elogio na Bíblia de crentes da cidade de Bereia, porque quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia e começou a ensinar aquele povo sobre as Escrituras, ele disse que os crentes de Bereia, eles conferiam nas Escrituras para ver se era aquilo mesmo. Essa é uma boa prática que todos nós devemos ter. Se o pastor ensina no púlpito, se o pregador prega no púlpito, se alguém lhe ensina na escola bíblica dominical, você tem a Bíblia, é para isso. Você tem as Escrituras em sua mão, é para isso mesmo. Não deixe de ler, de conferir, de observar se o que está sendo lhe ensinado é de fato algo que está pautado na Bíblia Sagrada, porque somente a Bíblia tem autoridade para nos ensinar a respeito da fé em Cristo Jesus, e este foi outro pilar da reforma. O quarto pilar da reforma é solos Christus, ou solo Cristo no singular, que quer dizer somente Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? É que Cristo é o único caminho para o céu, a sua morte foi suficiente para salvar a humanidade e que não há outro mediador entre Deus e os homens. Como é que nós chegamos a Deus? Através de Cristo somente. Essa é a grande questão que a gente precisa entender. O único mediador. Porque a teologia de então, o ensinamento era que havia outras formas de nós chegarmos a Deus. E alguém dizia assim: peça à mãe que o filho atende. Como se não fosse possível ter acesso direto a Deus, então nós poderíamos pegar algum atalho, mais ou menos pensando assim: como é difícil falar com a governadora do estado, como é difícil falar com a presidente da república. Então você vai lá e fala com um secretário, que lhe leva lá num ministro, que arranja um jeito de você ter acesso através de um senador, e por causa dessas pessoas que lhe ajudam, você consegue chegar lá. Então, se você não consegue ter acesso direto a Deus, você pode ir através dos santos, que lhe levarão até Deus. Mas essa era uma ideia completamente equivocada, porque Jesus havia já nos ensinado dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho para que hajam outros. Jesus é o único caminho para Deus. Não é possível ter outro caminho. E quando os apóstolos foram confrontados, porque curaram um paralítico, um coxo, e alguém quis saber com que autoridade eles estavam fazendo isso, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro e João, confrontados diante das autoridades, eles disseram assim, a partir do versículo 10, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está dizendo, olha, só Jesus é que salva, e Jesus é o único que nos leva ao Pai. Se nós pensarmos assim, mas pastor, então quer dizer que outras religiões não têm coisas boas para o homem? É possível que outras religiões tenham ensinamentos que possam até ser úteis para alguém. É possível que outras religiões tenham até ideias interessantes, mas nenhuma delas conduz à salvação. E isso eu não estou querendo dizer que é algo arrogante, não. Eu estou querendo dizer de forma muito humilde, é que só o cristianismo apresenta a verdade que nos leva a Deus por uma razão muito simples. Somente o cristianismo é que apresenta Cristo como sendo o Salvador. É só por isso mesmo. É porque o único que nos leva ao Pai é Cristo. O único que morreu por nós foi Jesus Cristo. O único que deu a sua vida para nos levar ao Pai foi Jesus Cristo. Portanto, ele tornou-se o único que pode nos conduzir ao Pai. Agora, você não precisa arrudeio e atalhos para isso, não, porque uma vez que Jesus morreu por nós, ele nos fez filhos. O apóstolo João diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, não é nenhuma dificuldade para aquele que é filho de Deus aproximar-se de Deus, porque ele é filho. O estranho precisa pedir alguém para arranjar um favor, um caminho, um atalho para chegar até alguém. Mas o filho, ele não precisa, porque não há protocolos entre pai e filho. Não há necessidade de atalhos para um filho se chegar ao pai. Filho, quando precisa falar com o pai, simplesmente vai lá e fala. E por que nós temos isso? Porque temos Cristo. 1 Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Logo, isso quebra, inclusive, a ideia que havia antes da Reforma Protestante, de que os homens precisavam dos sacerdotes para chegar a Deus. Lembra que havia a ideia da confissão auricular? E por que alguém deveria confessar os seus pecados a um sacerdote? Porque o sacerdote seria o único capaz de levar a Deus e obter a absolvição dos seus pecados. Quando, na realidade, a Reforma Protestante pregou o sacerdócio universal dos crentes. O que é que ele queria dizer? Todos os crentes são sacerdotes. Porque lá no Cântico do Cordeiro, no Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, os anjos cantavam, todos aqueles seres angelicais cantam para o Cordeiro, dizendo assim, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que isso quer dizer? Cada crente é um sacerdote. Isso não quer dizer que a igreja não reconhece o ministério dos oficiais da igreja, não. Eu sou o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem os oficiais da igreja, mas os oficiais, eles estão aqui para servir a igreja. Porque aos Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo disse que ele deu para a igreja os oficiais. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mas isso não para nos conduzir a Deus, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Porque eu e você temos direto acesso a Deus todos os dias.
Lá no Antigo Testamento é que precisava de um sacerdote que era o único que podia entrar na presença de Deus. Agora Jesus Cristo foi aquele que nos levou a Deus, e o escritor aos Hebreus nos convida no capítulo 10 dizendo: entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, o véu que ele rasgou. Então agora eu e você temos acesso ao Pai, e esse acesso é por intermédio de Jesus Cristo. Não precisamos de nenhum outro mediador, nem medianeira. Não há ninguém que possa alcançar a salvação por nós, porque Jesus é quem já fez isso e nós temos livre acesso. E o último dos 5 pontos, dos pilares da reforma, é soli Deo gloria. Isso quer dizer, a Deus somente a glória. Ou o que é que a reforma queria reafirmar com essa ideia? É o ensinamento de que Deus é o único Senhor das nossas vidas e, portanto, o único digno de receber adoração. É de que toda a glória é devida somente a Deus, e porque tudo quem fez foi Ele. Quem nos amou foi Deus. Quem nos alcançou por graça foi Deus. Quem nos concedeu a fé para que pudéssemos crer foi Deus. Quem mandou Jesus para morrer por nós foi Deus. Quem ressuscitou Jesus foi Deus também. Quem nos alcançou com todas essas bênçãos foi Deus, por seu amor, graça e misericórdia. Logo, se tudo que ele fez e tudo foi ele que realizou, então somente ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Porque na igreja, antes da reforma, se acreditava que alguns seres humanos, que eram piedosos, homens e mulheres que buscavam a Deus, homens e mulheres que haviam dedicado a sua vida para servir a Deus e servir ao povo, eles deveriam estar em um patamar diferente dos demais, e então a igreja os chamou de canonizados. Ou seja, a igreja santificou estas pessoas e agora os pôs num patamar como se eles tivessem a autoridade de estar diante de Deus para interceder por nós. E a igreja passou agora não só a admirar e elogiar, o que não haveria nenhum problema se fosse somente isso aí, mas passou agora a adorar, a venerar e atribuir poderes especiais e favores e graça a esses que ela canonizou. E a reforma rechaçou completamente essa ideia para dizer, não, ninguém merece receber honra, glória e louvor, senão Deus. É muito claro, queridos, quando nós vemos isso nas Escrituras. Olhe, Pedro, o apóstolo Pedro, era um homem que foi dado por Deus como um líder da igreja de então. Pedro foi aquele homem que no dia lá do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele se levanta como um líder e faz um discurso para aquela multidão falando a respeito de Jesus, e cerca de 3.000 receberam a Jesus como Salvador. A Bíblia diz que se faziam tantos sinais e milagres por intermédio dos apóstolos, que muitas vezes a sombra de Pedro curava. Ou que Paulo, os lenços e aventais de Paulo foram levados até enfermos e esses enfermos foram curados. Então isso gerou em alguém a ideia de que esses homens tinham uma característica diferente que poderiam ser adorados. Mas quando Pedro estava lá na casa de Simão Curtidor, em Cesareia, e então vieram, em Jope, vieram os empregados do centurião Cornélio, pedindo para que ele fosse até Cesareia, para ali falar de Jesus para aquele homem. Eles disseram que aquele homem era um homem piedoso, que queria buscar a Deus. Então Pedro foi até lá. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 25 e 26, está escrito assim: e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. O que Pedro estava dizendo? Cornélio julgou que por Pedro ser um apóstolo,
por Pedro ter andado com Jesus, por Pedro ter a graça de Deus e Deus realizar milagres por intermédio dele, ele deveria ser adorado. Então, quando Pedro chegou ali, Cornélio prostra-se diante de Pedro e rapidamente Pedro o levanta e diz: não, eu sou um homem como você. Pedro estava dizendo, nenhum homem deve ser adorado, venerado ou qualquer situação dessa, porque somente Deus merece receber a glória. Da mesma forma, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando os apóstolos Barnabé e Paulo realizaram um milagre curando um homem coxo, as pessoas daquela cidade acharam que eles tinham algum poder especial. E como era uma cidade grega, ou de influência grega, eles pensaram logo que eram deuses romanos e acharam que um era Júpiter e o outro era Mercúrio. E então o sacerdote daquela cidade, o sacerdote pagão, trouxe logo bois e guirlandas, porque queria oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé, achando que eles eram deuses que desceram à terra. Sabe o que eles fizeram? Capítulo 14, versículos 14 e 15 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Veja que a preocupação de Paulo e Barnabé foi: nós não devemos receber nenhuma adoração, porque servimos ao Deus que fez os céus, porque ele sim merece receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas se você pensa que isso é coisa só de homem, então nós vamos encontrar lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, que o apóstolo João é levado por um anjo. O anjo lhe mostra coisas fantásticas e extraordinárias no céu. Então chega uma hora que João acha que aquele anjo é um ser tão extraordinário que deve ser adorado, e João prostra-se diante do anjo. Sabe o que o anjo faz? Apocalipse capítulo 22, versículo 9, ele diz assim: e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É um anjo, um ser extraordinário que está ali, e João pensa que aquele anjo merece alguma adoração, e o anjo rapidamente não permite que João o adore, mas ele diz: não, eu sou conservo teu. Ele está dizendo: você tem um Senhor e eu tenho um Senhor também. Nós temos o mesmo Senhor, e esse Senhor é Deus, o único digno de receber honra, glória e louvor. Por isso que a Reforma Protestante entendeu que a igreja havia se afastado da verdade bíblica na hora que colocou santos e imagens e começou a adorar, venerar e atribuir poderes e graças recebidas a estes santos, e então firmou-se neste firme propósito, dizendo: só lhe deu glória, ou seja, a Deus somente a glória, só Ele merece louvor, só Ele merece adoração. Logo, queridos, esses que são os 5 pilares da reforma, são a nossa base de fé, é o que nos diferencia daqueles que se afastaram das Escrituras, é o que nos diferencia de uma fé que não está baseada na Bíblia Sagrada. E todo dia nós precisamos nos lembrar que essa é a fé que nós pregamos. O homem foi salvo somente por meio de Jesus Cristo como único mediador. O meio de salvação foi pela graça de Deus que alcançamos por causa da fé em Cristo Jesus, e tudo isso nos foi ensinado através das Escrituras, que é a única fonte confiável de informações, de doutrina e de regra de fé e prática, e tudo isso acontece para nos levar a entender que há um só Deus,
que é o único Salvador de todos nós e que Ele somente é que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. Por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 11 da Epístola aos Romanos, ele faz um belíssimo hino de adoração para mostrar que Deus é o único Senhor, que Ele é o único digno, que somente Deus deve ser adorado. Então ele escreve em Romanos capítulo 11, versículo 36, dizendo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós cantamos algo parecido com a letra deste versículo, dizendo assim: porque dele e por ele para ele são todas as coisas. Se você sabe, diga comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Somente Ele é digno de receber honra, glória, louvor, adoração, e é nestas coisas que nós estamos firmados. São sobre esses pilares que a nossa fé está firmado, para dizer que estas coisas nos lembram que nós somos pecadores, necessitados de Deus, mas alcançados por sua graça e misericórdia, e pela fé em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus, dando a Ele a honra, a glória e o louvor que somente Ele merece. Que Deus nos abençoe.